No tópico 1, no item 1, vai falar sobre sua eternidade com o Pai. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é uma das principais características que nós temos que levar em consideração quando nós falamos das duas naturezas de Cristo. A questão da natureza divina é de que Jesus é eterno. Ele já lá no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Essa é o principal fundamento. Para nós, seres humanos limitados, entendermos essa questão já da pré-existência de Cristo, ela se torna um pouco difícil, mas ela é bem clara. Jesus sempre existiu e ele vivia com o Pai e ele era um com o Pai. O que vai dizer já no item 1? O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. E aqui a lição remete ao texto de Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É interessante porque a respeito desse atributo da eternidade de Cristo, e aqui o texto de Isaías está falando sobre Jesus Cristo, é que ele é o Pai da eternidade. Para ser o Pai da eternidade, ele tem que estar um nível acima da própria eternidade, para ele ser o Criador da eternidade, ser o Pai da eternidade. E ali depois a lição continua dizendo: antes da sua encarnação ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Voltando ao texto do Evangelho de João, capítulo 1, todo o texto do versículo 1 ao 3 vai dizer: no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem Jesus Cristo, nada do que existe, nada do que foi feito se fez. Ele tem uma participação ativa em todo o processo da criação, desde a criação da eternidade até a criação do nosso mundo visível, a nossa condição física. E Hebreus 11:3 vai dizer que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, nenhuma estrela cai, nenhum cometa se choca com outro, porque pela palavra de Deus todas as coisas permanecem no seu lugar. Suas atividades externas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. É muito interessante lermos o livro de Provérbios, o capítulo 8, a partir da metade do capítulo em diante, que fala a respeito das maravilhas da criação. O item 2 fala sobre os seus atributos, grandezas e perfeição. Alguns desses atributos que nós estamos vendo aqui, quando contrastado com aquela questão das seitas heréticas, nós vemos que Jesus era divinamente Deus e era humanamente homem. Por quê? Porque nos atributos divinos Deus tinha todos, Jesus tinha todos, ele completava, tinha completude de tudo e vivia num corpo assim como nós. E começa ali que Jesus Cristo é a fonte de vida. É a continuação do texto de João, no versículo 4, onde diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, em Jesus Cristo está a vida. João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo tem essa autoridade, por ser divino, ele também era o autor da vida. Logo, ele tem a vida em si mesmo.
A vida está no próprio Jesus. Quando nós falamos da encarnação de Cristo, estamos falando num período de tempo em que Jesus Cristo esteve vivendo aqui em carne. Mas Jesus Cristo, ele é eterno, ele é imutável. E a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e será para sempre. Ele é onipresente. Jesus está em todos os lugares. Quando Jesus deu a grande comissão para nós, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, com quem? Com todos aqueles que propagam o evangelho. Somente para os discípulos e aqueles que estavam com ele? Não. Todos os dias. Ou seja, ele é onipresente. Ele está com todos nós, com cada um de nós, aonde nós estivermos. Ele é onisciente. É interessante o texto que fala quando Jesus cura o paralítico, que ele diz, ele poderia simplesmente ter dito, levanta e anda. Ele simplesmente vai lá e diz para que todos pudessem ouvir e entender, perdoados estão os teus pecados. E o texto vai dizer, porque ele conhecia o coração de todos aqueles que estavam ali. Ou seja, Jesus é onisciente, ele sabe o nosso pensamento, sabe o nosso deitar, nosso levantar, tudo está diante dele. Ele também é onipotente. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos. O item 3 vai falar algo que é bem interessante quando ele vai dizer que esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Quando nós lemos o texto de Filipenses 2, do 5 ao 11, que é um texto bem conhecido, mas que traz uma profundidade naquilo que nós queremos dizer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É interessante que o que o texto está dizendo aqui, que Jesus se despiu da sua glória, não da sua divindade. Ele deixou aquele trono de glória, a majestade, tudo aquilo que ele possuía, mas a sua natureza divina permaneceu intacta, ele continuou sendo divino. Ou seja, quando da sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. João capítulo 17, versículo 5, vai dizer o seguinte: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, o que Jesus requisitou naquele momento? Não requisitou a sua divindade, não que requisitou poder, ele requisitou a glória que ele tinha antes do seu despojamento, lá de Filipenses capítulo 2. Por quê? Porque a divindade estava inalterada. Ele tinha essa natureza aqui junto conosco. Então, seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Eles tinham essa plena consciência.
É interessante que no tópico 2 vai falar agora que falou da divindade, vai falar da humanidade de Cristo, ou seja, Jesus, o verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Ou seja, na plenitude dos tempos, Jesus veio. Por quê? Porque os judeus foram preparados. É interessante que desde de quando Deus chama Abraão até o nascimento de Cristo, os judeus são separados, preparados, lapidados. O cristianismo é a única religião no mundo que esperava e aguardava um Messias. É a única religião. Então os judeus foram preparados para que a nação de Israel não fosse pega de surpresa quando Jesus veio. E realmente isso não aconteceu. Eles já sabiam e já esperavam o Messias, já aguardavam o Messias que veio na plenitude dos tempos, que é o que vai, a continuação da lição vai nos mostrar, na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo, no momento exato, Jesus retornou.